Bom dia, quarto ano. Hoje, dia 22 de setembro, quarta-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética, tá? Então, hoje nós vamos fazer, algumas revisões, vamos relembrar de algumas coisas, tá? Vocês vão precisar do caderno para que a gente possa fazer essa revisão, tá? E só falando rapidamente, vocês têm, alguns capítulos, algumas coisas que nós estudamos durante o ano, alguns conteúdos. Nós falamos, por exemplo, sobre as pessoas com necessidades especiais, falamos sobre os idosos, falamos também sobre a amizade, Foram muitos assuntos, muitos conteúdos que nós estudamos, certo? E nós vamos começar, vocês podem acompanhar pelo livro também, tá? O livro é só mesmo para nortear, tá? Então tem aí nas páginas 30 e 31, os amigos que necessitam de cuidados especiais. Então nós vimos que algumas pessoas, elas podem ter alguma limitação física, visual ou auditiva, mas isso não faz com que elas sejam inferiores a nós não, tá? Elas apenas possuem algum tipo de limitação, certo? E se a gente for observar, hoje em dia tem na legislação, é obrigatório que essas pessoas elas possam frequentar os mesmos lugares que outras pessoas frequentam. Mas por que foi necessário fazer isso? Antigamente, as pessoas que tinham alguma necessidade especial, elas ficavam, inclusive, proibidas de ficar numa sala de aula junto com outras pessoas. Elas ficavam numa sala separada, Tinham certos lugares que não davam acesso a essas pessoas, Então, hoje em dia, nós temos os tipos de deficiências. Das mais conhecidas, temos a deficiência visual, que é o quê? Aquela pessoa que ela não enxerga, tá? Então, essa pessoa, ela passa por diversos desafios. Por quê? Por exemplo, essa pessoa quando vai andar pelas ruas, nós sabemos que as nossas ruas, elas não estão preparadas para uma pessoa com deficiência visual por conta da quantidade de buracos, da quantidade de obstáculos que essas pessoas enfrentam. Então, muitas vezes acontecem até alguns acidentes, Essas pessoas tropeçam, terminam caindo, se machucando por conta de toda essa falta de estrutura que nós ainda temos, apesar de pagarmos grandes quantidades de impostos, Deficiência auditiva são aquelas pessoas que não escutam, tá? Também eram pessoas que eram privadas de ficarem na sala de aula, Porque antigamente as pessoas alegavam, mas como é que esse aluno ele vai ouvir o que o professor fala se ele não escuta? Hoje em dia nós temos, em salas de aulas, os intérpretes de Libras, tá? Essas pessoas, elas passam através da língua brasileira de sinais, que são as Libras, para aquelas pessoas, o que está sendo explicado, para aquelas pessoas que possuem a deficiência auditiva, certo? Na deficiência visual, a gente tem o braille, tá? O braille, são alguns pontos, As pessoas passam os dedos em cima e assim elas conseguem ler um texto, ler qualquer mensagem ou até mesmo perceber a textura de um desenho, passando os dedos em cima dele, certo? Outra coisa que nós vimos também, que existe, tá? Vocês podem pular uma linha, tá? Para poder colocar a continuação. Então, outra coisa que nós vimos foi a questão da deficiência física, Deficiência física. E ela também é conhecida como
motora, certo? Tem algumas pessoas que, por algum problema de saúde ou por algum acidente, por exemplo, precisam amputar alguma parte do corpo, né? Mas hoje em dia, na legislação também está, né, é obrigatório que as empresas reservem uma quantidade de vagas para as pessoas com algum tipo de deficiência, certo? São pessoas também que enfrentam muitos desafios. Por quê? Um dos direitos que essas pessoas têm, por exemplo, são os ônibus com aqueles elevadores, né? Por exemplo, um cadeirante. O cadeirante ele está lá na cadeira de rodas, então como é que ele ia conseguir subir se não tivesse aquele elevador? Pela frente ele não ia conseguir por conta das catracas, dos degraus, né, também que existem. Mas uma pessoa que tem essas cadeiras de rodas, elas têm esse direito a ter aqueles elevadores nos ônibus. Mas o que é que acontece? Muitas vezes esses elevadores estão quebrados. Tanto é que eles esperam bastante tempo por um ônibus. O ônibus chega, o elevador está quebrado, então eles precisam, né, esperar outro ônibus. Então é um transtorno que infelizmente muitas vezes essas pessoas precisam passar, certo? Então a gente precisa ter inclusão. Quando a gente fala de inclusão, é a gente inserir todas as pessoas no mesmo lugar, né? Hoje em dia, quem possui algum tipo de limitação tem direito a estudar com outras pessoas, né? Independente do que ela tenha, tá certo? Outras coisas também, ó, que as pessoas necessitam é de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, o que é isso? Esse exemplo agora que eu dei do ônibus, né, do elevador do ônibus, quando a gente fala em acessibilidade, é o quê? É inserir essas pessoas para que elas possam não apenas ter acesso aos demais campos da sociedade, mas como elas possam se manter lá. Então, vou colocar aqui alguns exemplos de acessibilidade. Rampas, né? Por quê? Um cadeirante, né, fica difícil para um cadeirante subir uma escada, né? Então as rampas já ajudam, né, por conta das rodas da cadeira. Então, ó, rampas, elevadores também, né? Como foi o caso dos elevadores que eu dei agora, o exemplo do ônibus e de outros lugares públicos também, pela lei, deveriam existir esses elevadores, certo? Outra coisa também são os assentos reservados. Assentos reservados. Eu vou colocar não só no ônibus, mas essas pessoas elas têm direito a terem assentos reservados, inclusive em clínicas, em postos de saúde, qualquer lugar público, essas pessoas elas são preferenciais. Esse assentos aqui é com 2 S mesmo, tá? Porque significa assento de sentar, tá? O acento com C é que é os outros que são os outros sinais, né? Acento agudo, acento circunflexo, certo? Vocês já devem ter visto isso provavelmente com tia Ana, mas eu estou só reforçando porque às vezes as pessoas vão escrever e ficam na dúvida, né? Então, assentos reservados, essas pessoas precisam ter, tá? E etc. Né? São muitas as condições de acessibilidade que essas pessoas deveriam ter. Mas, infelizmente, nem sempre tem, né? Esses elevadores, vocês já imaginaram uma pessoa com uma muleta? Vocês já viram alguém com uma muleta subindo uma escada? Vocês já viram o quanto é difícil, o quanto ela precisa se sacrificar para poder subir? Então, seria ideal, né, que tivessem rampas, né, nos lugares. Mas, infelizmente, apesar de estar lá
da Constituição esse direito das pessoas, muitas pessoas ainda não têm, tá? Outra coisa também, né, só para a gente relembrar, ó, Libras, né? Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela, né, serve para quem não escuta, tá? Então, só para a gente ver, só para a gente relembrar o símbolo das Libras, então é uma forma de você se comunicar com pessoas que são ditas, né, muitas vezes até de uma forma errada. Muitas pessoas chamam surda-mudas. Então, essa língua brasileira de sinais, através dos gestos, né, facilita a comunicação com essas pessoas, tá? Que tem esse problema da falta de audição, né? Tem o braille. O braille é justamente para quem não enxerga, certo? Quem não enxerga, né? Que nós falamos ainda agora sobre aquela parte, né, que é alta, né, tem um alto relevo, tem uma saliência. Então, através dali, a pessoa que ela não enxerga, ela consegue, né, passar os dedos e identificar o que tem escrito ou o que tem desenhado, tá? Inclusive, hoje em dia, às vezes nós compramos alguns produtos e nós vemos, né, um monte de bolinhas nas informações desses produtos, é justamente para essas pessoas que não conseguem ler porque elas não enxergam, certo? Então, outra coisa que é importante é o respeito. O respeito, ele é a base de tudo, né? Para que a gente possa, né, inserir essas pessoas, para que a gente possa não ter preconceito com elas, né? A gente acha que, mas fulano é diferente de mim, né? Mas, perante a sociedade, nós somos todos iguais, certo? Então, inclusive agora nós estávamos vendo, faz pouco tempo, acho coisa de dias, eu acho que uma semana, mais ou menos, ou 2 semanas no máximo, as Paralimpíadas, né? E nós estávamos vendo pessoas, né, que tinham, por exemplo, algum tipo, né, de necessidade especial, e nós vimos que essas pessoas, elas competiram na natação, competiram em outras modalidades esportivas, né? Então, isso é ótimo, né? Porque está mostrando que essas pessoas, elas também são capazes de fazer muitas coisas que nós fazemos. E muitas vezes nós mesmos temos preconceito, né? A gente acha que, mas fulano, será que ele pode fazer isso? Então, foi bom porque essas Paralimpíadas vieram para nos mostrar, né, que todos temos capacidades, certo? Eu vou passar hoje um trabalho de ética para que vocês possam fazer e mandar também pelo aplicativo. Vai ser a atividade de casa de vocês, tá certo? Então, olha o que vocês vão fazer, o trabalho de ética, né? Já que nós falamos sobre isso, pesquisar sobre as origens do braille e libras, né? E escrever num caderno, tá? Data de entrega, dia 1/10, dia 1/10 é dia 1 de outubro, certo? Então, vocês vão ter mais de uma semana para poderem fazer essa pesquisa, tá certo? Já que nós falamos hoje sobre acessibilidade, inclusive nós já tínhamos estudado sobre isso na unidade passada também, certo? Então, é um assunto também, são 2 assuntos nessa questão da acessibilidade. É um assunto, né, que é muito atual e ainda é um grande desafio para a nossa sociedade, né? Apesar de estar lá na legislação, mas é muito desafiador ainda, tá certo? Então é bom porque vocês têm como ver como surgiu, tá? Tudo mais, tá? Então hoje nós ficamos por aqui. Essa é a atividade de casa de vocês, tá certo?
a pesquisa, tá? Então, ó, beijo para vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula de ética, na próxima quarta-feira, certo? Outra coisa, só para lembrar antes de encerrar o vídeo, vocês devem mandar foto pelo aplicativo, tá? E a pesquisa no caderno também, porque tem gente que, eita, eu fiz o trabalho, esqueci, perdi a folha, então para evitar esses transtornos, então vocês podem fazer no caderno, tá? Então, ó, a gente fica por aqui e até a próxima quarta-feira, tá?